porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua Palavra, que o Senhor fale aos nossos corações nessa manhã, e que a Tua Palavra venha de encontro às nossas necessidades. Que o Senhor nos ajude também, ó Deus, a cumprirmos ao sairmos daqui. Ao sairmos daqui, que possamos dar bom testemunho acerca daquele a quem nós servimos, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós pedimos o agir do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, tornando a Tua Palavra clara para nós. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Lembro que quando eu estava solteiro, e depois que eu comecei a namorar com a Vânia também, ela ainda me conheceu antes de ir ao seminário. Eu trabalhava numa empresa que se chamava Cosipa. Cosipa é Companhia Siderúrgica Paulista. Hoje já não é mais Cosipa. Hoje uma outra empresa do mesmo ramo de siderurgia comprou, que é a Uzi Minas Mecânica. Eu trabalhei muito tempo nessa empresa. E o uniforme da Cosipa era um uniforme que tinha suas cores peculiares. E no nosso uniforme de gala, vamos dizer assim, porque tinha um uniforme que a gente trabalhava dentro da empresa e tinha um uniforme que a gente usava para ir embora. Tinha um nome aqui, né? Cosipa, e o uniforme tinha uma cor assim, caqui, meio que chamativa, e diferenciava de todas as outras empresas na cidade. Então, todo mundo que trabalhava na Cosipa e que andava nas ruas, mesmo que o pessoal não visse o nome, pela cor do uniforme e o jeito do uniforme que era feito, as pessoas já identificavam e diziam assim: lá vai um cosipano. Porque pelo uniforme nós éramos identificados, né? Era uma boa empresa, quem trabalhava lá era conhecido, assim como na mesma cidade tem a Petrobras, né? E o pessoal que trabalhava na Petrobras, os petroleiros, também tinha o uniforme que os identificava, né? Então assim, tinha essas duas empresas bem conhecidas, a Cosipa de um lado e a Petrobras do outro. O que chamava a atenção era o uniforme que o pessoal usava, e aonde as pessoas viam, ele já sabia a empresa que aquela pessoa trabalhava, por causa da identificação. Conseguíamos identificar ou nos identificar pelo uniforme que nós usávamos. Quando nós fazemos parte de um grupo, ou quando as pessoas fazem parte, né, porque atualmente eu não estou em condições de fazer parte de corrida, de correr na rua, né? Mas quando eu venho para cá, de manhã, eu vejo alguns grupos de corredores fazendo as suas caminhadas e as suas corridas. E é interessante que aqui tem não sei se é uma academia aqui de CrossFit, alguma coisa, mas sempre tem um grupo que se reúne aqui, e eles se vestem da mesma forma, se identificam com aquele grupo. Mas eu já vi que existem outros, né? Às vezes com o símbolo do grupo, nome, e as pessoas com a camisa lilás ou vermelha, enfim, existem vários grupos de pessoas correndo aqui, né? Um ajuda o outro nessa corrida, e se identificam pela cor da camisa, pelo uniforme. Isso é muito interessante. Eu imagino que numa corrida maior, quando eles vão correr, eles são identificados pela cor do uniforme também. Eu fiquei pensando nisso e fazendo uma ponte, irmãos, com a nossa identidade em Cristo, ao Senhor que nós
servimos. O texto que nós lemos diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de se identificar com um e não com o outro, ou há de se identificar com um e desprezar o outro, ou há de se identificar com um e servi-lo, ou se identifica com o outro e serve aquele com o qual se identifica. Mas qual é a nossa identidade em Cristo? Já parou para pensar nisso? Qual é a camisa que nós vestimos? Qual é o uniforme que nós carregamos? Se as pessoas olharem para você, para mim, para nós, será que elas irão nos identificar com quem ou com o quê? Se você chega a um determinado local, as pessoas irão te identificar como um servo e uma serva do Senhor, independentemente da roupa que você usa, ainda que a roupa também influencie, mas como que as pessoas te veem? É tão bom, irmãos, quando você chega num lugar e as pessoas olham para você e dizem assim: nossa, eu olhei para você e imaginei que você era um cristão, só pelo fato da sua forma de andar, do jeito de você se portar com o outro ao seu lado, ou até mesmo da forma que você se veste. Como as pessoas te identificam? Será que as pessoas podem ver Deus, Jesus na sua vida, independentemente do local que você está, da forma ou da onde você estuda, da onde você trabalha, enfim, será que as pessoas te identificam ali como alguém de Deus? Para que essa identidade aconteça com você, conosco, você precisa refletir em algumas questões. Primeira delas, quem é Deus? Você já parou para perguntar e responder para você mesmo, à luz da palavra de Deus, quem é Deus? Essa pergunta, o quem é Deus, ela abarca outras perguntas. O quem é Deus envolve como que Deus se comporta, ou quais são os seus atributos, qual é o seu caráter. Então tudo isso envolve essa pergunta, quem é Deus para você? Quando você responde essa pergunta, quem é Deus, irmãos, você começa a entender a forma de Deus agir, pensar, se comportar. E isso deve envolver a sua vida, porque se você é de Deus, você precisa se identificar com Ele, vestir o uniforme dEle. Eu cresci num lar evangélico e esse livro é muito antigo, eu tenho até hoje ele na minha estante, e o título do livro é Em Seus Passos. O que faria Jesus? Já parou para perguntar? E o autor fala sobre isso. Quando você for agir, se estiver em dúvida como Deus agiria, ou como Jesus agiria, e você deseja agir igual, faça a pergunta: como Jesus agiria em meus passos? Porque essa pergunta vai te ajudar a agir como Deus age, a pensar como Deus pensa, a não fazer o que Deus não faria. Então, quem é Deus para você? Pergunta importante para você entender a sua identidade em Cristo. Uma segunda pergunta que envolve a nossa identidade é o seguinte: o que creio sobre a Bíblia? O que é a Bíblia para você? Será que a Bíblia é realmente a sua única regra de fé e prática? A Bíblia para você é a palavra de Deus ou contém a palavra de Deus? A Bíblia para você, ela é absoluta ou ela é relativa? A Bíblia para você determina apenas alguns passos da sua vida ou determina todos os passos da sua vida? A Bíblia é o que para você? É um livro divino, embora escrito por homens, mas é um livro escrito por homens mais humano, que não possui inspiração nenhuma. Eu acredito que para você,
você vai me responder que a Bíblia, sim, pastor, para mim a Bíblia é a palavra de Deus. Amém, irmão? Você crê nisso? Então isso é importante, porque a Bíblia deve determinar a sua identidade. Não é simplesmente brincar de espada ao ar e ser rápido no gatilho, ainda que isso seja bom, eu gosto. Mas precisa mais do que isso. Precisa envolver a sua vida. Uma terceira pergunta, que deve envolver a sua identidade, é a seguinte: o que creio sobre a vida após a morte? O que você pensa? O que as pessoas pensam? Se você pensa que a vida após a morte é a eternidade ao lado de Deus, então, amém por isso. Só que essa eternidade que você vai viver daqui a pouco, porque eu quero que Jesus volte logo, e para mim o mais rápido possível ele voltar é melhor. Mas se Jesus voltar só daqui 10 anos, ou você partir daqui só daqui 10, 15 anos, então, mas mesmo assim eu vou para o céu, pastor. Mas tá bom, só que o céu, a eternidade, precisa ser vivida na sua vida agora. O fruto do céu, as características do céu, precisa nortear a sua identidade. Pensa o seguinte e pergunte: como que é o céu? Consegue responder na sua mente limitada? Consegue? Anjos voando, voz de ouro, santidade perfeita. O que mais, irmãos? Presença de Deus constantemente. Então essa identidade do céu, se você crê que a vida após a morte, a sua vida após a morte é no céu, então essa identidade do céu precisa nortear a sua vida na terra. Isso modifica a nossa vida de viver, a nossa forma de viver, E a quarta pergunta, irmãos. Então a primeira, quem é Deus? A segunda, o que eu creio sobre a Bíblia? A terceira, o que eu creio sobre a vida após a morte? E a quarta, o que nesta vida realmente importa para mim? Parou para responder isso? Qual que é o seu propósito de vida? Por que você está aqui? O que importa os dias que te restam? Existe um texto na palavra de Deus que diz que, seja no nosso viver, no nosso falar, no nosso comer, nós devemos fazer tudo para a glória de Deus. E existe um outro texto no Antigo Testamento que diz que Deus nos criou para a sua glória. Ele diz que Ele não compartilha a sua glória com ninguém, nem com homem, nem com imagem de escultura, nem com ninguém. Mas Deus nos criou não para sermos glorificados no lugar dele, mas Ele criou para nós o glorificarmos através das nossas vidas. Então, o que você realmente pensa sobre a vida é o que importa para você hoje. Do que você está atrás? Está buscando o quê? Está priorizando o quê? Porque tudo isso, irmãos, essas questões aqui, elas norteiam a nossa identidade. É o que modifica o nosso andar, é o que modifica a nossa forma de pensar. As pessoas buscam se encontrar no quê? Parou para perguntar sobre isso? Para refletir sobre isso? As pessoas hoje no mundo estão buscando significado para a vida em quem e no quê? No homem, no materialismo, no que mais? No existencialismo, no humanismo, tantos ismos, né? Aí, nas suas, as mensagens antibíblicas que procuram motivar demais e apontar o pecado humano pouco demais. No que as pessoas estão buscando o alicerce para a vida hoje? Se identificar com o quê?
né? Cada dia que passa, os meninos buscam as suas identidades nos YouTubers. Eu quero me parecer com o fulano. Outros buscam a sua identidade nos jogadores de futebol. O menino já alcança 7 anos, 5, querendo ser igual o Neymar, ou igual não sei quem mais. Buscam a identidade no quê? Pastores estão desenvolvendo a sua... Não é mais teologia, agora, na verdade é uma teologia meio que mesclada com um monte de mensagens de autoajuda e tudo mais. Não tem mais Cristo e não tem mais Paulo como os pregadores exemplares da palavra, mas tem os coaches, tem os Pablos não sei o que, tem quem mais? Enfim, qual é a identidade? Qual é a nossa identidade? Qual a identidade dos nossos filhos? Eu quero usar 2 exemplos bíblicos para nos trazer uma luz sobre isso. Primeiro Daniel e depois José. Você lembra da história de Daniel? Daniel estava na Babilônia e ele tinha a possibilidade de servir a 2 senhores. Ele, ou o rei da Babilônia, ou ele servia ao verdadeiro Deus, Jeová, a quem era o Deus dele, verdadeiro. Mas ele estava sendo pressionado. Ele é colocado diante de uma possibilidade de idolatria, de se envolver com as iguarias do rei. Tudo de bom tinha na Babilônia, porque não era ruim, era bom. E Daniel, com os seus amigos, ele se encontrava ali. Foi colocado diante de um sistema, irmãos, lá na Babilônia, que queria atacar a identidade dele, ou deles. Mas de forma nenhuma, o Daniel permite que a sua identidade em Deus fosse atacada ou fosse mudada. Pelo contrário, quando ele é pressionado pelo Nabucodonosor, quando ele é pressionado pelo mundo da Babilônia, ele se posiciona ao lado da sua identidade. Ele diz assim: olha, independente do que aconteça, de quem seja o rei, eu não vou me encurvar, eu não vou participar de toda essa idolatria, porque eu sei a quem eu sirvo. E a minha posição é ao lado do meu Deus. E você sabe que quando Daniel se posicionou, o que gerou depois? Ele foi lançado num dos piores lugares terríveis na Babilônia, para ser consumido. Mas é interessante, irmãos, que o Deus da identidade de Daniel estava com ele em todo o tempo, mesmo no meio do fogo. E Daniel, ele se posiciona ao lado do Senhor, preserva a sua identidade, e ele sabia, irmãos, que seria morto se ele desobedecesse o rei naquele momento. Mas o que ele faz? Mesmo com essa possibilidade de morte, de ser aniquilado, ele preserva a sua identidade ao lado do Senhor. Daniel, ele prova as suas dificuldades ali na Babilônia, irmãos, mas ele também prova a companhia permanente de Deus ao lado dele. Em todo o tempo, Daniel, ele usufrui da proteção do Senhor. Ele vê Deus agindo ao seu favor em todo o tempo. Daniel, ele tinha uma tamanha convicção na sua identidade, e ele fez jus dessa identidade. Ele disse: eu não posso me corromper, porque aquele que me salvou, aquele que me chamou, os seus princípios
são mais importantes do que tudo que existe aqui nesse mundo da Babilônia. Eu preciso me manter firme. E o que ele fez, irmãos? Ele se manteve firme em todo o tempo. Ele preservou a sua identidade. Ele não trocou a camisa. Ele não vestiu outro uniforme. O Deus de Israel podia ser visto na vida de Daniel e na vida dos seus amigos também. Mas o que deu substância para que Daniel permanecesse firme na sua identidade? Quando nós lemos o livro de Daniel, irmãos, uma das características mais fortes de Daniel era a oração. Você lembra disso? Quantas vezes ele se botava a orar em favor do seu povo, em favor da sua cidade? Você lembra? 3 vezes, sempre, constantemente orando. A oração, irmãos, manteve Daniel nos caminhos do Senhor. Deus agiu em favor de Daniel porque ele orava, ele buscava a presença do Senhor. Se você quiser permanecer firme na sua identidade, mesmo no mundo corrompido, na Babilônia que nós vivemos, uma das ações que você precisa ter é orar. Não abra mão da oração. Por meio da oração, irmãos, Deus faz milagres. Por meio da oração, Deus nos mantém firmes. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual o papel que você atua ou tem no atual contexto? Qual é o seu papel hoje? Onde você está? Daniel estava na Babilônia. José, que nós vamos falar aqui já, estava no Egito. Poderíamos citar o Neemias, estava no castelo lá em Suzã, lá como copeiro do rei. E você, aonde você está hoje? Qual que é o ponto estratégico da sua atuação? Eu estou na igreja e estou no Colégio Batista, hoje. E estou no seminário também. Mas ao mesmo tempo eu estou na minha casa. Eu estou na padaria, comprando pão de manhã e de tarde. Eu estou no mercado, sempre rodeado de pessoas. E sabe, irmãos, que Deus, Ele nos coloca no lugar que Ele deseja que nós estejamos. Já parou para perguntar por que Deus faz isso? Por que Deus colocou Daniel na Babilônia? Por que Deus colocou José no Egito? Por que Deus colocou Neemias no castelo? Por que Deus colocou Paulo na prisão? Por que Deus te colocou aonde você está hoje? Já parou para perguntar? Sabe por quê? Porque Deus quer que você seja visto como servo dele e como serva dele. Deus quer que a sua identidade, ou a identidade dele, seja vista em você, para que ele seja glorificado e pessoas sejam salvas. Então, aproveite o lugar que você está, para que as pessoas vejam a beleza de Cristo em você. Por isso que você está ali na tua casa, na família que você tem, por isso que você está no TBM, por isso que você está no seminário, o pastor João está lá em cima, por isso que você está na Rocha Eterna, por isso que você está na prisão, por isso que nós estamos nos lugares que nós estamos, porque Deus quer nos usar, e quer ser visto através de nós, e não importa a dificuldade, irmãos. Daniel foi fornalha, foi cova de leões, foi tudo isso, mas não importa a dificuldade. Quando você se propõe a servir a Deus e se posiciona ao lado dele, veste a camisa dele, o Senhor vai agir em nosso favor. Pode ter certeza disso. Agora, vamos entender um pouco sobre a vida de José. Bom, história conhecida, né, irmãos? José
é traído pelos irmãos porque sonhava demais. Deus dava o sonho para José que não dava para os irmãos. E certa vez o José sonha que a lua, que não sei mais o que, estava se curvando diante dele. E ele conta esse sonho para os irmãos. E os irmãos dizem assim: não, esse negócio não está muito certo. Você lembra da história? E aí, os irmãos, tomados de ciúmes, o que eles fazem, irmãos? Pega o José e querem matar. Eles queriam matar, eles não queriam jogar num buraco, eles queriam matar. Mas de repente, Deus usa um dos irmãos e diz assim: não vamos matar o nosso irmão, Deus vai requerer o sangue dele através das nossas vidas. E eles decidem jogar o José numa cisterna, e de repente José vai parar onde? Pela obra miraculosa de Deus, José vai parar onde, irmãos? No Egito. Aí você começa a pensar no papel de José no Egito. Qual que é a figura de José, irmãos, no Egito? José era literalmente ninguém que se tornou alguém. Ele chega como ninguém no Egito e se transforma em alguém. Mas por que isso acontece na vida dele, irmãos? Por causa dele mesmo? Acho que não. Foi Deus que levou José à posição que ele estava. Mas em qual momento José abriu mão da sua identidade no Egito? Você lembra? Em nenhum momento. José sempre se manteve fiel ao lado de Deus. Deus o honrou e levou a ser o homem, o segundo homem mais importante de toda a terra do Egito. Existiam na vida de José, irmãos, duas características que foram preservadas. A primeira era a identidade, que também aconteceu na vida de Daniel. E o segundo eram os valores. José, ele não abriu mão dos valores de Deus na sua vida. Com isso, Deus honra a vida de José, e José pode depois até mesmo abençoar toda a sua família. Deus dá a oportunidade dos irmãos estarem diante dele, e José ser usado pelo próprio Deus, para mostrar como que o Deus de Israel o protegeu em todo o tempo, quando ele se decidiu se colocar ao lado de Deus, e não abrir mão da sua identidade. Mais uma vez, irmãos, quando nós nos posicionamos ao lado de Deus, não abrimos mão da nossa identidade, Deus irá agir em nosso favor. E acima de tudo, o nome dele vai ser glorificado. Nós devemos preservar e cumprir nossa identidade como filho de Deus. Pela atitude de José, ele foi elevado à sua posição como liderança. Você hoje está cumprindo o seu papel, irmãos? Eu penso em mim quando eu lhe faço essa pergunta. Será que eu estou cumprindo o meu papel como servo do Senhor? Será que a identidade de Cristo, o perfume de Cristo, como diz Paulo, pode ser exalado, pode ser sentido através da minha vida? Como você está cumprindo o seu papel? Aonde Deus te colocou? Pensa nisso. Neemias não era o foco aqui, mas como copeiro do rei, ele também se manteve fiel em todo o tempo. E Deus permitiu que ele voltasse à sua terra, e ali então reestruturar os muros de Jerusalém. Mas lá onde ele estava, ele se manteve fiel, ele não abriu mão da sua identidade, mesmo em meio a um lugar que ele poderia ter aberto. Mas ele não fez isso. Então, irmãos, Daniel, José, Neemias e tantos outros, tudo foi projetado por Deus na vida deles. Tudo. Deus não perde o controle de nada, irmãos.
Tudo na vida de Daniel, de José, de Neemias e de outros já estava no plano de Deus. Deus sabia de tudo que ia acontecer. Mas a atitude nesse plano de Deus, nessa linha que Deus tratou, a responsabilidade, irmãos, de manter a identidade era deles. O plano de Deus estava traçado. O plano de Deus não muda. Mas dentro dessa linha, dentro desse plano, Deus nos dá a liberdade para nós tomarmos as nossas decisões. O navio sai de Santos e chega na Europa, porque tem o seu destino. Sai daqui e chega lá. Não vai mudar, irmãos, é a rota. Mas só que quem está dentro do navio, dorme, come, bebe, decide, namora, dança, faz de tudo dentro do navio. Toma suas decisões, mas a rota está traçada. Assim é o plano de Deus, irmãos. Nessa vida, o plano está traçado, mas as decisões são nossas. Por isso que eu lhe pergunto: você vai decidir servir a qual Senhor? Vai se posicionar ao lado de que grupo? Não dá para servir a dois. Ou você toma a identidade de Deus de uma vez por todas, de Cristo na sua vida, ou não serve. Eu lembro de uma frase que eu citei aqui para os irmãos um tempo atrás, não sei se vocês lembram, mas o Ayrton Senna, que foi um dos maiores e melhores pilotos de Fórmula 1 no mundo, ele era uma pessoa muito disciplinada e cristão, né? Ele chegou aonde chegou porque ele tinha algo bem firme na sua vida. E ele disse certa vez o seguinte: quanto ao desejo, quanto à perseverança e quanto ao compromisso, ou você faz ou você não faz. Por isso que ele chegou onde ele chegou, pela determinação. Com Deus é assim, irmãos. Quanto ao compromisso com Deus, ou você faz ou você não faz. Não tem meio termo. E nós vamos se decidir ao lado de quem? Eu espero que a nossa identidade seja a identidade de Deus. Eu quero terminar fazendo 3 aplicações rápidas aqui. A primeira delas, mediante da identidade em Deus que nós possuímos, que essa identidade seja intocável, irmãos. Que nada mude a nossa identidade, que é a identidade de Cristo em nós. Segunda, você precisa entender que identidade com Deus tem a ver com compromisso, com santidade, com relacionamento, com oração, com vida na palavra, com fidelidade aos cultos, e muito mais do que isso, tem a ver com o seu relacionamento com outras pessoas lá fora. Elas precisam ver a quem você serve e a quem nós servimos. Uma frase que um dos palestrantes usou nas conferências que teve lá na primeira igreja, foi sobre o fracasso. Sabe qual que é o nosso maior fracasso? O nosso maior fracasso, irmãos, é não cumprirmos o nosso papel. Qual que é o seu papel? Seu maior fracasso é não zelar pela sua identidade em Cristo. O meu maior fracasso, irmãos, é fracassar na minha vida com Deus. Pensa nisso. Baixe sua cabeça, vamos orar.